Olá, falando hoje sobre visualização ou projetar realizações. O que eu queria dizer? Trabalhar, visualizar e manter a frequência é muito importante, mas também deixar o universo te surpreender também é importante. Existe uma armadilha comum quando falamos sobre lei da atração, manifestação, visualização ou criação da realidade. Muitas pessoas acreditam que basta imaginar um objetivo todos os dias e esperar que ele apareça. A gente foi iludido quanto a isso, né? Outras fazem o contrário, trabalham sem parar, mas vivem ansiosas, desconectadas do propósito e sem acreditar verdadeiramente no que estão construindo. A verdade é que o equilíbrio está no meio dessas duas coisas. É trabalhar e visualizar, agir, acreditar, é construir o caminho enquanto mantém a visão viva do destino, mas também tem um terceiro elemento que poucas pessoas entendem. Depois de fazer a sua parte, você precisa permitir que o universo te surpreenda, porque nem sempre aquilo que você imaginou é maior do que aquilo que está reservado para você. Quando você visualiza um objetivo, você está enviando uma direção para sua mente. Você está dizendo para si mesmo: é para lá que eu quero ir. Mas a visualização não serve apenas para sonhar. Ela serve para também programar o seu foco, construir novos caminhos neurais que vão te lembrar para onde que você quer ir. Quando um atleta imagina uma vitória, ele não está apenas fantasiando, ele está treinando o cérebro para reconhecer novas oportunidades. Ele está treinando para fortalecer a confiança, alinhar as ações com aquele resultado desejado, né? O mesmo acontece em qualquer área da vida. Quando você visualiza prosperidade, você começa a enxergar oportunidade que antes ignorava. Quando visualiza saúde, você passa a prestar mais atenção aos seus hábitos. Quando visualiza relacionamentos saudáveis, você tende a fazer escolhas mais alinhadas com aquilo que você deseja viver. A visualização cria uma referência no modo interno, né? Por exemplo, referência interna. Mas a referência sozinha, ela não produz resultados. É aí que entra o trabalho. O universo pode abrir portas, mas ninguém atravessa uma porta parada. Os sonhos precisam de ação, os sonhos precisam de movimento, as metas precisam de movimento, as metas precisam de ações, as intuições precisam de atitude, as intenções também precisam de atitude. Não existe manifestação sem a sua participação, né? Muitas vezes as pessoas dizem que estão esperando o momento certo, mas o momento certo costuma aparecer quando você começa. A clareza não vem antes da caminhada. A clareza surge durante a caminhada. Cada ação gera uma nova oportunidade. Cada tentativa cria novas possibilidades. Cada passo revela algo que antes estava
escondido ou submerso, né? Por isso, é bom trabalhar, movimentar, fazer o que precisa ser feito, aprender, estudar, evoluir, persistir, porque a energia da criação responde ao movimento. Mas existe também outro aspecto que é fundamental. Enquanto trabalha, mantenha a frequência. E o que significa isso, manter a frequência? Muitas pessoas interpretam frequência como algo místico ou distante da realidade, né? Mas vamos procurar pensar na frequência como um estado interno. Frequência é a energia emocional que você carrega diariamente. Frequência é a forma como você escolhe responder aos acontecimentos, porque a vida sempre vai trazer desafios, né? Frequência é a qualidade dos pensamentos que você alimenta todos os dias. Imagine duas pessoas buscando exatamente o mesmo objetivo. Uma delas trabalha acreditando que vai dar errado. A outra trabalha acreditando que está construindo algo valioso. As duas executam tarefas semelhantes, mas a experiência é completamente diferente. A primeira vive no medo, a segunda vive na confiança. A primeira enxerga obstáculos, a segunda procura soluções. A frequência influencia a maneira como você interpreta o mundo. E a forma como interpreta o mundo influencia as decisões que toma. Por isso, manter a frequência não significa fingir felicidade o tempo todo. Significa lembrar diariamente aquilo ou quem que você está se tornando. Frequência não significa abandonar sua visão por causa de um dia ruim. Frequência significa permanecer alinhado com aquilo que você deseja construir. Haverá momentos de dúvida? Sim. Haverá momentos de cansaço? Haverá momentos em que tudo parecerá estar demorando muito mais do que deveria. Mas é justamente nesses momentos que é a frequência que faz a diferença. Porque qualquer pessoa consegue acreditar quando tudo está funcionando, né? A verdadeira fé aparece quando ainda não existem evidências. Ela aparece quando você continua avançando, mesmo sem enxergar nada, mesmo sem enxergar o resultado final, o resultado que você quer, né? E então, chegamos à parte mais bonita de todo esse processo. Deixe o universo te surpreender. Porque existe algo curioso sobre os seres humanos. Nós queremos controlar tudo, né? Nós queremos definir quando que vai acontecer, quando as coisas vão acontecer, quando aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, vai realmente se manifestar, né? A gente quer saber até como que vai acontecer, quem vai participar, como que vai ser o caminho. Tentamos escrever cada detalhe da história antes mesmo de ela começar. Mas a vida raramente funciona dessa forma. Às vezes você pede uma oportunidade e recebe uma mudança. A gente pode estar pedindo crescimento e recebe um desafio. Pede abundância e recebe uma ideia de como ter abundância.
a gente pede transformação e recebe uma experiência inesperada. No início, aquilo pode parecer distante do que você desejava, mas olhando para trás, percebe que era exatamente isso que precisava, talvez não desejava, mas era isso que precisava. Como se Deus respondesse sempre, né? Muitas das maiores oportunidades chegam disfarçadas, disfarçadas de bênçãos que entram pela porta, pelo que você nunca pensou em abrir. É por isso que, além da intenção, precisamos cultivar a confiança. Confiança para agir, para esperar, confiança para aceitar que talvez existe um caminho melhor daquele que a gente tinha imaginado. Visualize o resultado, mas não se apegue ao roteiro. Deseje o objetivo, mas permita que a vida apresente novas possibilidades. É bom ter um plano, mas mantenha espaço, mesmo dentro desse plano, para o inesperado, porque o inesperado muitas vezes é onde a mágica acontece. Quantas pessoas encontraram amor quando pararam de procurar por ele, talvez desesperadamente? Quantas descobriram sua verdadeira profissão por acaso? Quantas construíram um negócio de sucesso a partir de uma ideia que nem estava nos planos originais, né? A vida tem uma maneira curiosa de nos levar para lugares que jamais imaginaríamos. E isso não acontece quando desistimos. Acontece quando caminhamos, quando trabalhamos, quando acreditamos, quando permanecemos, tipo, por exemplo, alinhados com a nossa visão. E ao mesmo tempo, mantemos o coração aberto para aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Porque o caminho, ele se abre quando a gente está caminhando. Então, continue fazendo a sua parte. Visualize, é bom visualizar os objetivos, manter a frequência elevada através de pensamentos construtivos, pensamentos de gratidão, ter propósito, ter ação consistente, né? Trabalhe todos os dias na direção daquilo que deseja. Mas não tente controlar cada detalhe do processo, porque existe uma diferença entre ter direção e ter rigidez. A direção, ela te guia, a rigidez te limita. Siga em frente com confiança, faça o melhor que puder com o que tem hoje e permita que a vida participe da construção dos seus sonhos. Talvez aquilo que você esteja pedindo chegue exatamente da forma que imaginou, mas talvez chegue de uma maneira ainda melhor. E quando isso acontecer, você vai perceber que seu trabalho abriu o caminho, sua visão manteve o foco, sua frequência ela sustentou a jornada e o universo cuidou dos detalhes que você jamais poderia planejar sozinho. Porque o segredo, ele não é apenas sobre manifestar. O segredo é trabalhar, é visualizar, é manter a frequência e permanecer aberto às surpresas extraordinárias que a vida pode trazer. Gratidão.